Olá, queridos e amados por Deus. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, e os versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vês? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós escolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Perguntou Jesus: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a Igreja Católica nos propõe todos os dias o Evangelho, um calendário litúrgico. Estamos na terça-feira, num período de terça-feira, da sexta semana do tempo comum, o ano C. E neste dia, 19 de fevereiro de 2019, o Evangelho São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. A temática da Igreja Católica nos propõe um grande aprofundamento todos os dias. Fazemos leituras orantes. Nós refletimos todos os dias o Evangelho. E é as mesmas leituras que os padres celebram a missa e os fiéis das comunidades também fazem as suas celebrações diárias nas comunidades ou nas casas. Assim, o desejo de cada fiel que fazer uma celebração na sua casa ou saímos em missão e fazemos nossa celebração utilizando essa temática do calendário litúrgico de todos os dias. Meus irmãos, olha só, vocês verem que temos esse calendário litúrgico nos dias durante a semana, de segunda a sábado, temos a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E aos domingos, primeira leitura, segunda leitura, Salmo e Evangelho. Neste dia 19, nós neste período da sexta semana, nós estamos lendo o Gênesis, desde a criação do mundo. Aí hoje deparamos com o Gênesis 6 e os versículos de 1 a 8 e o Gênesis capítulo 7, os versículos de 1 a 5 e 10. Esse texto de Gênesis, ele vai nos reforçar o tema do dia, do qual a gente quer refletir nessa leitura dos pães na barca, os 12 cestos e os 7 cestos. Os 12 cestos e os 7 cestos. E o Evangelho, digamos assim, o Salmo, é o Salmo 28, e o refrão do Salmo deste dia é assim: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Aí o versículo do Salmo 1 diz assim: filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhes a glória e o poder. Temos o Gênesis que fala do diálogo de Deus com Noé. Que Deus viu em Noé que é um homem justo. Então Deus queria acabar com o mundo, com o dilúvio. Então Deus propôs que Noé separasse 7 casais
7 casais do mesmo animal. Então, 7 casais de pombas, de animais que eles consideram puros. E um casal de cada animal que eles consideram impuro. Não sei, não entendo bem essa situação. Então tem a temática, em 7 dias acontecerá o dilúvio e vai chover durante 40 dias. Tem um tormento aí durante 40 dias, porque Deus se arrependeu de ter criado o homem, e o homem tem um coração muito duro. A tendência do homem é sempre cometer maldades. Não é diferente dos dias de hoje. Os dias de hoje, a tendência das pessoas é desobedecer a Deus, não obedecer. E ele, no Evangelho, Jesus disse assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês veem que no Evangelho também tem 12 cestos. Esses 12 cestos representam as 12 tribos de Israel, representa as comunidades, o povo de Deus. Esses 7 cestos representam o trabalho. Nós temos 7 dias para trabalhar. 7 dias para cuidar do nosso pão de cada dia. Como fala aqui, vocês estão preocupados principalmente com o pão? Então, vocês têm um coração endurecido, vocês se preocupam muito com o pão, com o dia a dia, o trabalho. É essa temática que Deus quer, que Jesus quer nos dizer neste dia. Nós devemos tributar a Deus, pensar em primeiro lugar a Deus e nos esforçar para agradar a Deus em todos os sentidos, com louvores. O louvor não é só você chegar no templo e estar de mãos dadas, cantando e achando bonito o fulano que está cantando bonito e investindo dinheiro naquele fulano lá, aquele cantor famoso, né? É esse tipo de coisa. Se movimentando muito para fazer palcos, coisas lindas, aquele palco todo armado. Não, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus, não pensar, não é se preocupar tanto com os bens materiais, com o templo, com o que vai acontecer, toda aquela organização toda de infraestrutura do templo, de toda a infraestrutura da celebração, aquela correria, e aquele corre para ter dinheiro, ter... Gente, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus, vamos dizer assim, é a cultura social, é o costume social. Por exemplo, hoje, vou dar uma dica muito séria sobre um fermento que está acabando com a humanidade e está crescendo cada vez mais a violência. Nossas crianças, nossos jovens, eles ficam em média de 4 a 5 horas nas escolas. Eles saem de casa e vão para as escolas. Então, saem do convívio familiar. Então, nesse convívio familiar, eles vão para as escolas. Antigamente, nós tínhamos os ensinos religiosos nas escolas. Nós tínhamos a palavra de Deus posta em prática nas escolas. E hoje, os fermentos dos fariseus, os fermentos dos Herodes, os fariseus aqueles que são religiosos, que os fariseus são religiosos, viu? São sacerdotes. São religiosos, mas prega contra o projeto de Deus. E os Herodes são os principados. Herodes é príncipe, né? Rei. Os principados e os reis. E os principados e os reis de hoje são o quê? São os políticos e os grandes empresários. Então, eles pregam coisas que esquecem de Deus. Esquece de louvar a Deus, esquece de agradecer a Deus e esquece de prestar culto a Deus. Como se referiu o Evangelho, se referiu ao 7º. Não importa o dia, se é dia de sábado ou se é de domingo, não importa o dia, mas temos que tirar um dia para louvar a Deus. Para nos enriquecer com a palavra dele, com a palavra divina, a palavra do seu Filho, que é Deus conosco, que veio aqui na terra para nós comungarmos do seu sangue e do seu corpo, quer dizer, comungarmos da sua palavra, que não só de pão vive o homem, da palavra de Deus. E a palavra de Deus viva é Jesus Cristo. Tá dando para entender realmente a temática dos números que tem nesses textos, tanto da primeira leitura em Gênesis capítulo 6 e
de 5 a 8 e os capítulos 7 de 1 a 5 e os versículos 10, dá para entender a temática desses números. 40 dias representa, os 40 dias representa a quaresma, você refletir o que está acontecendo de tão ruim na humanidade. Representa também, nós estamos já se aproximando da quaresma, né? E esse texto vai salientar essa possibilidade. Os 40 dias é um tempo de reflexão, é o dilúvio, é acabar com a maldade. Os 40 dias no deserto também que Jesus passou, sofrendo tentações, a tentação da fama, do poder e do dinheiro, que o inimigo estava em contato com ele e tentando ele o tempo todo, propondo a ele, é o que nós vivemos. Então nós devemos exercitar sempre esses 40 dias de reflexão. Não só, nós temos 30 dias no mês, então tem mais 10 para você refletir. Então os 40 dias você está todos os dias refletindo qual a sua atitude ruim para você se renovar. Você tem 7 dias de trabalho, tá certo, você tem que comer, você tem que trabalhar para se sustentar, para não pôr fardo pesado em outras pessoas. Então, eu estava falando das escolas, que os fariseus e os Herodes, os fariseus e os Herodes os fariseus os religiosos, que não aceitam certas situações de outras, são intolerantes aos costumes de outras religiões. É muito importante a criança saber a palavra de Deus, a Bíblia. Deve ser trabalhada nas escolas, cada grupo com sua situação, e deve ensinar realmente as crianças a respeitar cada religião e ter em contato para depois ela escolher qual é a religião que ela quer seguir, porque é muito importante a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que acaba com a violência. O Evangelho é aquele que acaba com a violência. Não devemos tirar jamais a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Evangelho, o Corão das nossas escolas. Jamais. Devemos sempre prestar culto a Deus, porque é o nosso Criador, o Criador de tudo. Não devemos ter o coração endurecido com esse fermento que os fariseus, as pessoas que se dizem ativistas, que lutam pelos direitos humanos, mas esquece de Deus. Esquece de prestar culto a Deus, da palavra de Deus, do projeto de Deus que é para todos nós. Eles falam de um Deus cósmico, eles falam de um Criador, eles falam de Deus único, onipotente, mas esquece de prestar culto a Ele, de agradecer e de fazer realmente o que Ele nos propõe. E o Evangelho de Jesus Cristo propõe isso, exatamente isso, como Jesus foi e como Deus é conosco, com a humanidade, e como Ele se fez um de nós para mostrar quem é Deus. Deus não é qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer criador. Ele não é tão grandioso como os principados e como os fariseus, cheio de glória. Ele tem glória, mas a glória dele, por si só, já é glorioso. E nós devemos prestar culto a essa glória, como pessoas obedientes, criaturas humanas criadas por Ele. Abra o seu coração, amoleça o seu coração. Vamos orar todos os dias o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos acabar com a violência. Vamos ter cuidado com nossas crianças para ensinar a ela o bom caminho, as palavras de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que as crianças são apaixonadas por Jesus Cristo. Não tire delas a palavra de Jesus. Vamos todos os dias falar de Jesus às crianças. Se inscreva no canal de Nole Oliveira, curta esse vídeo para que mais pessoas possam ver essa mensagem simples, né, de uma pessoa que já foi catequista há muitos anos, é assessora da infância missionária e adora falar de Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, como você também ama. Vamos propagar essa ideia, curte esse vídeo e até o próximo Evangelho.